Olá pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da aprendizagem autorregulada e da motivação para aprender. E como nós, educadores e futuros educadores, podemos aprender com esses conceitos e também ensinar os nossos alunos a serem sujeitos ativos no seu processo de aprendizagem. Vamos lá? Então, pessoal, o que significa, né, na verdade, a aprendizagem autorregulada, esse nome comprido e diferente, né? Então, para quem nunca ouviu esse termo, né, eu deixei aqui 3 itens importantes relacionados à aprendizagem autorregulada. O primeiro tópico, ele traz a definição de aprendizagem autorregulada, que foi elaborada primeiramente pelo professor Zimmermann nos Estados Unidos. Foi o professor Zimmermann o principal responsável e estudioso pelo estabelecimento desse termo, aprendizagem autorregulada ou autorregulação da aprendizagem, processos autorregulatórios, aprendizagem autorregulatória, vocês poderão também encontrar esses sinônimos para aprendizagem autorregulada na literatura, né? Então, definindo ao pé da letra, a aprendizagem autorregulada é o processo pelo qual indivíduos ativam, orientam, monitoram e se responsabilizam pela sua própria aprendizagem. Então, o que isso significa? Que é o aluno o sujeito principal e ativo no seu processo de aprendizagem. Vocês, nós, né, porque eu também me coloco como aluna, nós todos que gostamos de aprender dentro do contexto da aprendizagem autorregulada, nós que vamos atrás do que nós queremos aprender, nós que vamos trilhar o nosso caminho para a aprendizagem, tá? Além disso, para você, dentro desse processo de aprendizagem autorregulada, ela exige, né, ela requer, como eu escrevi aqui, a integração de fatores cognitivos, metacognitivos, afetivos, emocionais e comportamentais. Então, todos esses fatores, todos esses aspectos são importantes no caminho do aprendizado. E, atualmente, as pesquisas mostram que a capacidade para aprendizagem autorregulada é possível de ser ensinada, ou seja, é possível de ser estimulada, fomentada durante a escolarização formal. Isso é um dado interessante porque não basta somente falar, você precisa ser ativo no seu processo de aprendizagem, né? Como fala-se muito atualmente dentro da esfera educacional. Mas nós, enquanto educadores, né, futuros educadores, precisamos aprender isso e depois ensinar isso para os nossos alunos. A questão da aprendizagem autorregulada, ela pode ser analisada por meio do ponto de vista do aluno, da escola, que é o contexto social e o contexto educacional que esse aluno está inserido, e pelo professor. Vale lembrar também que tanto o professor Zimmermann, Bandura, a Boruchovitch, Mesalira, que são estudiosas mais recentes, inclusive depois no final da aula eu deixei uma indicação de um livro que a professora Eveli Boruchovitch e a professora Maria Aparecida publicaram em 2019, e é um livro interessante porque também traz dicas práticas para nós educadores. Então, pensando a aprendizagem autorregulada, do ponto de vista do aluno, desse contexto social e educacional que ele vive e do professor, podemos
refletir que são 3 fatores também importantes para que a aprendizagem autorregulada aconteça de fato e para que também nós possamos ajudar os nossos alunos a se tornarem estudantes autorregulados. Então, nós temos sempre que pensar também como que o aluno está se organizando, como ele vê a escola, o que, que ele entende por estudar e aprender. Precisamos analisar como a escola, como a família também entende isso e como professor. Então, a gente entende que são elos que precisam ser formadas para podermos ter uma aprendizagem autorregulada de fato. E como que nós podemos ajudar nesse sentido, né? Que fatores entram para que você seja um estudante autorregulado? Então, dessa maneira, né, a partir da definição de aprendizagem autorregulada, nós vamos pensar agora a respeito de quais as características do estudante autorregulado. Então, principalmente, o aluno ele precisa planejar o seu aprendizado, controlar esse aprendizado e avaliar o que ele está aprendendo. E como que isso acontece? Ah, é simples assim? Não é simples, mas requer um treino, requer uma organização dos processos cognitivos, motivacionais, afetivos, comportamentais e contextuais. Então, aqui, alunos, entra em questão a sua organização, não só interna, como eu, indivíduo, eu, Valéria, professora, mãe, esposa, filha, fonoaudióloga, né? Mas também o que está ao meu redor. Então, meu marido, minha filha, meus alunos, meus pacientes na clínica, minha família, minha mãe, né, meus irmãos. Então, onde eu estudo, como eu estou, se eu sinto que eu sou capaz ou não, né? Como eu me comporto frente a algum problema, eu tenho motivação ou eu desanimo rapidamente. Então, todos esses aspectos entram em jogo quando eu preciso me tornar uma estudante autorregulada, uma professora autorregulada, uma mãe autorregulada. Então, essa questão, pessoal, é para a nossa vida, mas envolve essas 3 principais características: o planejamento, o controle e a avaliação. A partir das características de como ser um estudante autorregulado, agora nós vamos ver 2 pontos principais. Apareceu lá como processo cognitivo e o próximo slide nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é metacognição e por que ela é importante também nesse processo autorregulatório do aprendizado. Então, o primeiro ponto aqui, gente, está falando sobre definindo cognição, né? Então, a cognição é um fator importante dentro do processo da aprendizagem autorregulada. E o que ela é? Então, a cognição ela é apresentada como comportamentos e sentimentos que influenciam na aprendizagem. Ou seja, está relacionado ao nosso desenvolvimento cognitivo, ao nosso processo cognitivo, como nós aprendemos de fato. Né? Então, refere-se à aquisição, armazenamento, recuperação e uso da informação. Então, todas as minhas estruturas mentais, toda a minha fisiologia cerebral, a minha atenção, o meu processo de concentração durante o aprendizado, seja na escola, seja em casa agora, nesse período que nós estamos passando, tá?
E dentro dos processos de aprender, nós temos as estratégias cognitivas. As estratégias cognitivas estão relacionadas fortemente ao nosso processo cognitivo, que eu acabei de falar agora anteriormente. Então, quais exemplos de estratégias cognitivas que são importantes para a gente aprender melhor, né? Então, estritamente relacionadas a questões de cognição. Então, e são estratégias, pessoal, que a gente faz todo dia, como resumir, sintetizar, né? Eu falo todo dia no sentido de quando nós paramos para estudar, eu acho que a maioria de nós se utiliza dessas estratégias que eu trouxe como exemplo. Então, resumir, sintetizar, né? Fazer, eu leio e daí eu faço um resumo em tópicos, ou aqui eu não escrevi o mapa mental, que é uma importante estratégia cognitiva de resumir, sintetizar o que você leu, o que você aprendeu na aula com o seu professor. Ler em voz alta, porque daí eu tenho a via visual e a via auditiva para que eu possa aprender melhor. Sublinhar ou grifar, né? Elaborar um questionário, memorizar. Como que eu posso fazer para memorizar? Eu falo em voz alta, 3, 5 vezes, né? Revisar o que eu aprendi, o que eu aprendi e outros exemplos, outras estratégias que vocês também podem fazer, né? Pedir para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe tomar de você o que você acabou de ler, né? Para você avaliar se você conseguiu memorizar ou não. Então, todas esses exemplos estão relacionados à sua parte cognitiva, a estratégias cognitivas de aprendizagem ou estratégias de aprendizagem cognitivas que vocês poderão encontrar também outras na literatura. Agora entra em jogo a metacognição. Então, qual que é a definição de metacognição que eu trouxe aqui para vocês? É a consciência sobre os métodos e recursos para aprender. O que isso significa? É pensar sobre o seu próprio pensamento. A princípio pode até parecer um pleonasmo, mas não é. Então, esse termo metacognição foi desenvolvido pela primeira vez por um professor inglês chamado Flavel em 1978. O professor Flavel começou a pensar sobre o que mais está envolvido no processo de aprendizagem além da cognição. Por isso, ele elaborou esse termo metacognição. O que significa? O que eu posso controlar além dos meus processos cognitivos, tá? Então, eu posso favorecer o meu processo cognitivo de que maneira? Daí entra em questão as estratégias metacognitivas, que são estratégias onde eu consigo controlar e monitorar o meu progresso cognitivo, não o meu processo, literalmente, mas o meu progresso. Então, isso significa, alunos, que eu posso ter outras estratégias além das estratégias cognitivas. Dessa maneira, quais exemplos que eu trouxe aqui para vocês? Então, eu posso elaborar um roteiro de estudos, elaborar um planejamento de estudos, me certificar do que é mais importante, o que eu preciso fazer primeiro. Então, se eu organizo a minha semana e eu tenho um trabalho para entregar quarta-feira e outro para entregar sexta-feira, eu preciso ver qual que é a minha, qual que é a minha prioridade, o que é mais importante para mim,
Para isso, eu também preciso saber gerenciar o tempo de estudos, né? Então, se você trabalha e estuda, como que você consegue organizar o seu tempo para trabalhar e o seu tempo para estudar? Você também, a metacognição nos ajuda a estabelecer metas em torno dos processos de aprendizagem e não dos resultados. Então, qual que é o caminho, o que eu preciso fazer nesse caminho que é o meu aprendizado? Como que eu posso deixá-lo mais objetivo, mais fácil, né? Além disso, a metacognição trabalha também em pensamentos e verbalizações positivas. Então, você falar para você mesmo: não, eu consigo, eu não vou desistir, é esse o caminho, eu estou no caminho certo. Você falar consigo mesmo. Por isso que a metacognição vem dessa questão de pensar sobre os seus próprios pensamentos. Além disso, é importante organizar o seu local de estudos. Não adianta você querer estudar na sala, na frente da televisão, ou com o sinal, a notificação do WhatsApp, do Instagram, do Facebook ligadas. Você consegue estudar, mas isso não te traz um aprendizado efetivo, porque você se distrai toda hora com a televisão, com o celular. Então, todas essas estratégias que nós elaboramos para poder ter um aprendizado de melhor qualidade são chamadas de estratégias metacognitivas. Então, pensando nessa questão da aprendizagem autorregulada, das estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas, o que eu posso fazer para manter e, além de manter, para me motivar para o aprendizado, né? Se eu sou um professor motivado, e eu sei como me motivar e como manter essa motivação, eu também posso passar isso para os meus alunos, independente se eu dou aula na educação infantil, no ensino fundamental 1, 2, né, médio, o nosso público é alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, né? São alunos menores, que daí envolvem também aspectos familiares, então eu tenho mesmo que investir nesse meu aluno. E para isso, eu também preciso ser motivado para a minha aprendizagem, né? Então, a motivação para aprender, pessoal, ela representa uma variável muito significativa e indiscutível nas estratégias de aprendizagem e na regulação do aprender, como eu coloquei aqui para vocês, né? E a motivação para aprender é algo interno, mas que também a gente consegue aprender e desenvolver diante dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia e o que nos move a um objetivo. Então, qual que é a minha meta? Se eu escolhi estudar pedagogia, ser um pedagogo, para poder ser um professor, um gestor educacional, ou trabalhar numa empresa, né, dentro da pedagogia empresarial, ou se eu tenho como objetivo trabalhar numa ONG ou trabalhar com a pedagogia clínica, algo me move internamente a alcançar uma meta. Então, além dessa questão do movimento, de algo interno, de buscar essa meta, eu preciso manter e sustentar esse alvo, né, esse objetivo, a partir de estratégias de aprendizagem que sejam significativas, como as que nós acabamos de aprender, que são as estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas. Se eu, enquanto professor, tenho isso definido para mim, eu consigo motivar os meus alunos e ensinar
as estratégias de aprendizagem a eles. Dessa maneira, então, como nós podemos fomentar a motivação em nossos alunos, né? Então, eu trouxe aqui 3 tópicos interessantes para vocês guardarem e também para vocês lerem e refletirem a respeito deles. Então, o primeiro, os educadores têm que adicionar nos programas de sala de aula questões autorreflexivas, irem além dos conteúdos planejados. Então, nós temos que desenvolver, principalmente com os pequenos, né, discussões em sala de aula a respeito do que eles estão aprendendo, sempre precisamos nos certificar se eles de fato estão aprendendo e uma atividade interessante nesse sentido é colocar aos nossos alunos questões autorreflexivas, né, para eles pensarem, né, sobre o processo de aprendizagem deles. Isso nada mais é do que desenvolver nos nossos alunos atividades que envolvam a metacognição, né? Então, para que eles consigam pensar sobre os seus próprios pensamentos. Somente quando nós olhamos para nós mesmos, e isso em vários aspectos da vida, mas agora aqui a gente está falando sobre o processo de aprendizagem, a gente consegue de fato entender se a gente deu conta de aprender, de entender o que nos foi, né, ensinado e se aquela maneira de ensinar, e se a partir daquela maneira que está sendo ensinado, a gente está conseguindo aprender mesmo, né? Então, a gente, enquanto professor, é claro, a gente tem que seguir a proposta pedagógica, temos que seguir a matriz curricular da, da nossa escola, do ano escolar no qual nós estamos trabalhando, mas além disso, a gente também tem que ter esse olhar diferenciado, essa percepção com os nossos alunos e de sempre estar levando para eles essas questões autorreflexivas a respeito do modo e do que eles estão conseguindo aprender. Por quê? Porque, como eu trouxe aqui no segundo ponto, ó, na medida em que se pensa quais as estratégias motivacionais podem se utilizar no contexto educacional, a gente consegue refletir a respeito que as estratégias autorregulatórias, elas precisam ser ensinadas e orientadas. Então, como eu disse logo lá no início da aula, não basta somente falar, o aluno tem que ser ativo no seu processo de aprendizagem, mas como ele vai dar conta de ser ativo no seu processo de aprendizagem? Nós, professores, precisamos orientar essa questão, né? Por quê? Porque todos os estudantes, eles são capazes, eles são autoeficazes, só que a maioria deles não confia nisso, acha que é burro, né? Acha que não tem inteligência, acha que não é capaz de fazer isso. Muitos, né, principalmente pré-adolescentes, até mesmo os menores, e tanto também os alunos do ensino fundamental 1, não tem essa questão da autoestima e da autoeficácia bem estruturadas, bem elaboradas. Então, nós, enquanto professores, precisamos saber o que isso significa para que a gente possa passar para os nossos pequenos, né? Porque uma coisa é fato, todas as pessoas são inteligentes, isso é fato. Tem uma variação no quociente de inteligência? Tem, mas a questão da inteligência e do aprendizado está muito relacionado ao esforço que cada aluno faz. Então, às vezes, a gente só pensa na nota, mas a nota é uma consequência desse nosso esforço durante esse caminho que é o aprender. Se a gente não se esforça, se a gente não se sente capaz e se a gente não passa isso para os nossos alunos, a gente vai ficar só na dependência da nota. Eu quero tirar uma nota boa. Ok. O que você vai fazer para tirar essa nota boa? Você vai estudar só na véspera?
Você vai só decorar para fazer a prova ou você vai estudando aos poucos, fazendo um roteiro de estudos, usando o timer para dividir o seu tempo de estudos, se você tem muita coisa para estudar? Porque se você é um aluno procrastinador, você não vai ter sucesso. Mas se você é um aluno autorregulado, a sua chance de ter uma nota boa, ou seja, de ter um sucesso no seu aprendizado, é muito alta. Então, alunos, aqui, olha, do que a gente acabou de conversar, né? Essa primeira frase traz o que eu falei anteriormente, né? De nada vale ser um aluno brilhante se você não é esforçado, se você não está motivado, se você não quer aprender, né? Nesses tempos de pandemia, que nós estamos tendo aulas remotas e essa videoaula é um exemplo disso, né? Mas nós também estamos preocupados e ainda querendo que vocês aprendam com qualidade, né? Então, assim, eu estou em casa, está frio. Se eu estou deitado na cama embaixo da minha coberta, eu vou aprender de uma maneira. Se eu estou sentado na mesa da sala, com a televisão desligada, com o meu material organizado do meu lado, mas mesmo assim com a minha mantinha para eu ficar quentinho, eu vou ter um outro resultado no meu aprendizado, né? Então, tudo isso são estratégias metacognitivas que vão favorecer o meu processo de aprendizado. Lembrando que eu tenho que me autoavaliar que, para que eu possa aprender de fato, eu tenho que ter atenção. Eu tenho que estar numa postura adequada para o momento, né? O momento é você deitar e assistir a sua, né? Uma coisa é você deitar e assistir a sua série preferida. Outra coisa é você sentar, se colocar na postura que quer aprender, organizar o seu computador, tirar os distratores de perto, estar alimentado, com um copo de água do lado, com todo o seu estojo, caderno, livros, tudo que você precisa para poder assistir aquela aula, né? Então, eu trago essa aula para vocês hoje com o intuito de vocês se autoavaliarem, aprenderem, para que depois vocês possam ser multiplicadores desse conteúdo e também ensinar os seus alunos. Por quê? Porque é necessário que a gente aprenda para a vida e não somente para ter um diploma. Quando a gente fala em motivação para aprender, duas correntes principais aparecem, e quem for depois pesquisar, se interessou por esse assunto e for buscar na literatura, nós temos a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é isso que eu acabei de explicar para vocês. É algo interno no qual eu busco aprender para ter o conhecimento, não no qual eu busco aprender só para tirar a nota. E daí eu estudo de véspera mesmo, eu decoro, coloco tudo na prova, no outro dia eu já esqueci tudo. Então, é essa a diferença. Então, se você é um estudante, um professor motivado intrinsecamente, você vai sempre buscar, você vai sempre participar das aulas, você vai buscar trocar ideia com seus colegas, trocar ideia com seu professor, com seus alunos. Então, você intrinsecamente está movido para o aprendizado. Diferente daquele estudante que só entrou na faculdade porque o chefe lá da escola mandou, ele quer só o diploma dele lá com a assinatura do reitor e ok. Daí ele é um estudante motivado extrinsecamente, ou seja, ele só está na faculdade para que passe logo esses 4 anos e ele tenha o certificado dele para ele mostrar lá para o coordenador dele que ele terminou a graduação. Daí isso nos leva a pensar sobre que tipo de profissional esse aluno será, né? E como os alunos dele serão atingidos por esse comportamento dele.
Então, o conteúdo de hoje faz com que vocês reflitam sobre a importância do aprender a aprender, né? Por quê? Porque a gente aprende todo dia e cada um tem uma estratégia que lhe é mais eficiente para que esse aprendizado aconteça de uma maneira adequada. Nas nossas aulas anteriores, quando nós falamos sobre o método das boquinhas, sobre a diferença entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem, quando nós falamos também sobre como a gente pode favorecer, né, o aprendizado das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental 1, a gente falou de aprendizagem esse semestre inteiro nessas videoaulas da oficina pedagógica. Então, a gente finaliza levando vocês a ter essa reflexão. Por que eu quero aprender? Por que eu quero que o meu aluno aprenda? Eu serei um professor multiplicador nesse sentido, em motivá-lo para aprender eficientemente, né? Então, eu trouxe essas questões das estratégias de aprendizagem, tanto cognitivas como metacognitivas, como a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca, justamente para vocês pensarem um pouquinho a respeito do que é aprender e como eu posso aprender a aprender de fato. Dessa maneira, então, já finalizando a videoaula de hoje, eu trouxe sugestões para vocês, para quem quer se aprofundar um pouco nesse assunto, que eu particularmente gosto muito. Então, o livro que eu havia comentado anteriormente é esse primeiro, Aprendizagem Autorregulada, e o segundo esse primeiro livro é que eu disse para vocês que traz questões mais práticas relacionadas à nossa prática pedagógica mesmo. O segundo livro, Motivação para Aprender, traz estudos a respeito de como eu posso fazer para motivar os meus alunos, tanto esse quanto o Motivação do Aluno, tá? E por último, pessoal, esse Aprendendo a Aprender é um livro caixa, que tem várias cartas, né, para que a gente possa discutir em sala de aula. Então, é um material bem prático que a gente pode até usar depois na oficina pedagógica, tá bem? Aqui eu deixo para vocês também as referências que eu utilizei para estar elaborando essa aula e qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? E para finalizar, então, a nossa videoaula de hoje, eu trouxe uma frase da professora Ana Margarida Veiga Simão, que é uma professora portuguesa, que estuda também lá na Universidade do Minho, em Braga, as questões da importância da aprendizagem autorregulatória para todos nós. Então, ela diz que se ensinares ao teu aluno aquilo que deve pensar, ele será um escravo do teu conhecimento. Se lhe ensinares como pensar, torná-la senhor de todo o conhecimento. Então, é essa a mensagem da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra num outro momento. Um abraço a todos.